Ministério aponta para a presença entre 20 e 30 professores nas reuniões promovidas. E ontem fui atrás de um número que me pareceu especialmente relevante. Quantas vezes a base foi baixada do site para impressão? E os números são também superlativos. Foram 123.873 vezes que a base foi baixada do site da internet. Esses dados servem-nos para mostrar que o trabalho valeu a pena, alcançou seus objetivos e a base conseguiu se comunicar com a opinião pública, os profissionais, todos aqueles que têm interesse no destino da educação brasileira. Vamos agora passar à apresentação dos destaques que caracterizam as diferenças entre a primeira versão e a segunda versão da Base Nacional Comum. Nessa planilha, nós assinalamos 7 grandes destaques. O primeiro diz respeito a uma mudança na organização da base. Ela passou a ser organizada por etapas e fases, e dentro das etapas e fases estão dispostos os objetivos de aprendizagem por área do conhecimento. Isso fez com que a base passasse a ter uma relação mais clara com o aluno, a faixa etária em que esse aluno se encontra na educação básica. O segundo destaque diz respeito aos esforços de aprimoramento da clareza da proposta, da clareza com que os objetivos de aprendizagem são redigidos e a coerência da proposta, em especial a progressão entre objetivos de aprendizagem ao longo dos anos. Um terceiro ponto que destacamos foi o aprimoramento da proposta da educação infantil, que nesta segunda versão vem apresentando os objetivos de aprendizagem por faixa etária, distinguindo bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Mudanças houve também de igual monta. Na língua portuguesa, nas ciências humanas, em especial na história, no ensino médio, que passou a ser organizado por unidades curriculares, e um padrão realmente inovador de integração entre a educação de nível médio, de formação geral, com a formação profissional e tecnológica. Bom, esses 7 pontos eu não vou apresentar sozinho, vou pedir a contribuição dos nossos especialistas e vou começar com o professor Marcelo Câmara, que está aqui na ponta, que, pela bela proposta final que a equipe apresentou de matemática, é um grande exemplo de clareza e coerência na proposta da Base Nacional Comum Curricular. Por favor, Marcelo. Isso aqui agora vai ser um jogral, hein? Todo mundo na fila. Boa tarde. Bom, vou ser bem rápido, como todo bom professor de matemática, né? Gastando o menor tempo possível. No caso de matemática, eu queria primeiro agradecer a todos que colaboraram. Foram milhares de professores desse país, tá? Dezenas de associações, sociedades, várias secretarias de educação, estaduais, municipais, em reuniões, tá? Encontros que eu me participei e outros colegas que trabalharam na elaboração. Tá? Ou seja, foi muita gente lançando contribuição e essas contribuições foram muito úteis. Tá? Nós conseguimos, com esse conjunto, perceber qual era o sentimento, né, particularmente dos professores, o que eles estavam querendo de uma base curricular. Tá? E isso nos ajudou a fazer as alterações no documento de matemática. Particularmente, eles pediam clareza, tá, e proximidade com o nosso dia a dia, com o dia a dia de sala de aula. Tá? E esse foi o ponto que nos levou a desenvolver nessa segunda fase do trabalho de matemática. Tá? O próximo slide, por favor. Então, nós trabalhamos muito em cima dos textos. Próximo slide. Tá? Mais centrados nos objetivos de aprendizagem. Tá? Pode parecer comprido, né? Não dá nem para ler, nem eu consigo ler. Aliás, a idade não deixa mais. Né? Mas, se antes era uma coisa muito concisa, os professores reclamavam, não está dizendo muita coisa, nós queremos mais, queremos que aprofunde mais. Nós conseguimos avançar isso daí e centrar na questão da aprendizagem, tirando um pouco o caráter mais geral e focando na aprendizagem. Próximo, por favor. A mesma coisa com os objetivos. Uma demanda muito grande dos professores era que esses objetivos fossem mais esclarecedores, né? E que nós mostrássemos também articulações, não só com outras áreas,
mas com o cotidiano do aluno, da criança. Bom, basicamente é isso. Eu agradeço a todos que colaboraram e que espero que a gente consiga ainda receber muitas colaborações e aprimorar cada vez mais esse trabalho. Obrigado. Recomendo a leitura da Base Nacional Comum Curricular em Matemática, que é um primor de coerência, de apresentação da progressão desejada ao longo da educação básica, e agradecer mais uma vez a participação das sociedades científicas, da Sociedade Brasileira de Matemática, do INPA e da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, em especial, nesse debate. Agora vamos à língua portuguesa com a professora Isabel Frade, da Federal de Minas Gerais, e a professora Begna Tavares, da Federal de Juiz de Fora. Boa tarde a todos. Eu creio que a área de linguagens, embora devesse, não vai conseguir ser tão sintética quanto a matemática. Nós vamos gastar um tempinho a mais. Bom, eu e a professora Isabel Frade, que representamos aqui a área de linguagens, coube a nós a tarefa de tratar, digamos assim, daqueles temas mais candentes da consulta pública. Mas antes de entrar nesses temas, nós gostaríamos de, ainda que rapidamente, falar um pouco da área de linguagens que nós aqui representamos, né? A área de linguagens, desde o ensino fundamental até o ensino médio, ela é formada por 4 componentes curriculares: língua portuguesa, língua estrangeira, arte e educação física. Componentes que podem nos parecer muito diversos nas suas especificidades, mas que têm convergências que justificam sua integração em uma área. A constituição de currículos por área de conhecimento está colocada para nós desde as diretrizes curriculares de 98, a princípio para o ensino médio. E a gente deve dizer que é um desafio até hoje constituir currículos por áreas de conhecimento. Nesse sentido, eu penso que a Base Nacional Comum dá um passo adiante, né, na discussão da constituição de áreas de conhecimento. Essencialmente, o que unifica a área de linguagens, o que reúne esses 4 componentes na área de linguagens, é o fato de que a experiência de ensinar e aprender nesses componentes se realiza essencialmente em práticas de linguagem. Bom, agora então nós vamos entrar naquilo que nos coube mais diretamente fazer aqui, que é a discussão daqueles temas mais presentes no debate público, que são o refinamento da progressão, a presença da gramática na proposta de língua portuguesa, a presença da literatura portuguesa e de outras literaturas na proposta de língua portuguesa. Boa tarde a todos. Eu vou falar rapidamente sobre alguns desafios que enfrentamos para o refinamento da noção de progressão na proposta de língua portuguesa, né? Esse foi um tema sensível, apresentado na consulta pública, apresentado por vários leitores críticos. É um tema de difícil operacionalização, porque não basta apenas escolher um critério para pensar a progressão. Então, na progressão, a gente tem que dar a ideia de que o conhecimento progride, mas também temos que dar a ideia de que há continuidades, porque nós temos uma concepção mais ampliada dessa noção de progressão também. Então, os avanços em torno da progressão resultaram da definição de uma série de critérios, né? Por isso, os objetivos ficaram muito mais densos, no sentido de que os critérios também se conjugam dentro de um mesmo objetivo. Então, vou falar dos principais, né? Um primeiro é a presença ou ausência de mediação do professor, no caso dos anos iniciais e no processo de alfabetização, quando os alunos ainda não dão conta de ler autonomamente. O outro enfrentamento foi com relação à complexidade dos textos, né, para leitura autônoma, porque nós não fizemos uma progressão de texto para leitura mediada pelo professor. Os alunos têm que ter o máximo de oportunidade de ver textos complexos e densos quando lidos por outros, mas quando lidos individualmente, de forma autônoma, tivemos o enfrentamento, então, da complexidade envolvendo tamanho dos textos, envolvendo tema dos textos, envolvendo a questão de fluência, entre outros.
Fizemos a conjugação também da complexidade de gêneros, então dos mais simples e cotidianos aos mais complexos de uso menos frequente. De uma abordagem, do ponto de vista do texto, partimos de uma abordagem mais pragmática e discursiva para aprofundar na forma de composição dos textos nos anos subsequentes. Trabalhamos com a ideia de partir de habilidades mais simples, no caso, a partir dos verbos cognitivos e verbos de ação, né? Que seria identificar uma coisa mais básica para habilidades mais complexas, como comparar, avaliar, julgar, né? E, por último, partimos da vivência e do uso para uso e teorização, que começa a ficar mais denso nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Então, esses foram os nossos critérios. Nós esperamos ter dado conta desse desafio tão grande, que é criar uma progressão à moda brasileira, envolvendo vários tipos de critérios. Então, dando continuidade à exposição dos 3 temas, sobre o tema da gramática e da literatura, mais particularmente sobre o que ler na escola, não houve dúvidas quanto à necessidade de se tornarem mais explícitos esses temas na segunda versão. E é importante dizer que o tratamento dado a eles contou com as contribuições que nos vieram dos pareceres dos leitores críticos, de reuniões de trabalho que contaram com a participação de alguns pareceristas, de encaminhamentos das reuniões com associações da área de linguagens, de consultoria internacional possibilitada pelo Movimento pela Base e dos dados da consulta pública via portal da Base. Eu vou partir de alguns desses dados para tratar do primeiro tema, do polêmico tema da gramática na base. Aí eu vou recorrer à pesquisa sobre novos objetivos propostos, que está no portal para ser consultada. Um tempinho só para o público ler lá as contribuições. A maior parte das proposições de novos objetivos de aprendizagem para o componente língua portuguesa reivindica a presença da gramática na BNCC, principalmente a partir do 6º ano do ensino fundamental. Os 3 exemplos ilustram a natureza dessas contribuições. Nós temos aí desde proposições que não problematizam uma visão redutora da gramática e do seu ensino, como é o caso da proposição 1, até proposições que apostam em uma prática reflexiva que parte da análise do funcionamento morfossintático da língua para a compreensão de suas normas, como é o caso da proposta 2, como também a compreensão de que a finalidade primeira do ensino de língua portuguesa é o desenvolvimento das capacidades de ler e escrever, e de que o estudo da gramática é instrumento auxiliar para o alcance dessa finalidade. Então, a modificação mais importante que a segunda versão traz para o componente língua portuguesa diz respeito à introdução de um novo eixo organizador dos objetivos de aprendizagem, como se exibe ali. Então, o 4º eixo, nomeado conhecimento sobre a língua e sobre a norma padrão. Esse novo eixo reúne conhecimentos sobre algumas regras que explicam o funcionamento da língua portuguesa. Também sobre alguns usos do português brasileiro. E, finalmente, sobre a gramática normativa, ou seja, sobre a norma padrão que costuma regular o uso da língua em situações de escrita e fala mais monitoradas. Ainda a respeito desse novo eixo, acho importante enfatizar aqui que foram selecionados conhecimentos que julgamos fundamentais a um projeto de ensino comprometido com o desenvolvimento de capacidades de uso da língua. A distribuição desses conhecimentos ao longo das séries da educação básica considerou como critério relevante a relação entre o tópico selecionado e as práticas textuais desenvolvidas. O centro da proposta de língua portuguesa, o centro do trabalho com português na escola é o texto. Essa é uma conquista de algumas décadas já entre nós, né?
E, por fim, os conhecimentos sobre a língua devem ser trabalhados no interior das práticas de análise e reflexão, e a esses conhecimentos somam-se conhecimentos sobre os textos, também fundamentais ao desenvolvimento de competências linguísticas. Sobre o segundo tema, o tema da literatura, a polêmica maior envolveu decisões acerca do que ler e quando ler, recaindo principalmente sobre o que se propôs para o ensino médio. Para a compreensão das disputas que envolvem o tema, eu vou novamente recorrer aos dados da pesquisa sobre novos objetivos propostos e também sobre propostas de reformulação de objetivos. Então, eu vou dar um tempinho para a leitura, porque são dados muito interessantes. Posso ler em voz alta também, se estiver difícil ler? Acho que vou ler em voz alta, então.